Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Tiago, o professor da disciplina de Computação e Relações Socioambientais. Primeiramente, eu quero apenas pedir desculpa para vocês sobre o atraso na gravação dessa aula, tá? Eu tive alguns problemas particulares, não tinha conseguido ainda passar essa aula para vocês. Porém, isso não vai causar nenhum tipo de prejuízo para vocês, porque nós trataremos toda a ementa da disciplina da mesma forma, tá bom? Nessa nossa primeira aula, eu estou até aqui preparando já o material para vocês, que são aquelas anotações, né? Quem é meu aluno já sabe que eu gosto muito de passar algumas anotações. Então, nessa primeira aula, nós falaremos sobre computação e relações socioambientais. É importante a gente entender o seguinte: se eu falo de computação, eu estou falando de tecnologia, de informática, de informação, de conhecimento. Estou falando da velocidade com que a informação se propaga, ainda mais com essas novas TICs, né? Que aí é um conceito, TICs, que são as tecnologias de informação e conhecimento. E tudo isso está imerso dentro de um contexto, tudo isso está imerso dentro de um mundo, que é um mundo construído com relações. Relações essas que podem ser de pessoas para pessoas, pessoas com empresas, com organizações, com o governo, etc. Então eu tenho algumas relações que ocorrem do ponto de vista social e também com o ambiente. E eu não estou me referindo a meio ambiente, mas o ambiente aonde está inserido aquela pessoa, aquele grupo, tá? Então, o objetivo dessa disciplina é fomentar discussões do ponto de vista dessas relações, tá? Tá errado, isso. Dessas relações. Como vocês sabem, o egresso do curso de Sistemas de Informação, eu gosto muito de salientar isso com os alunos. O egresso dos Sistemas de Informação, ele possui um conhecimento multifacetado e polivalente, porque ao mesmo tempo que é composto de conhecimento técnico, que é nada menos do que a obrigação que todos nós temos enquanto alunos de cursos de sistemas de informação ou de outros cursos dessa área de tecnologia, é o conhecimento técnico aplicado, é o conhecimento de programação, de banco de dados, etc. Além disso, nós temos também um conhecimento de administração. Vocês tiveram disciplinas de administração. A administração, ela faz parte das ciências sociais aplicadas, da mesma forma que as ciências contábeis também fazem parte de ciências sociais aplicadas. Administração e ciências contábeis, vocês tiveram noções de contabilidade. Vocês tiveram contabilidade de custos, métodos, né? PEPs, WEPs, custo médio, etc. Tudo isso foi visto. Além disso, vocês têm também aula de quê? De psicologia. Vocês têm aulas de gerenciamento de projetos, têm aulas de ética, têm aulas de direito. Ou seja, o curso, desse ponto de vista de um conhecimento geral, generalista, ele é mais rico que um curso de engenharia, por exemplo. Certo? E ao mesmo tempo, é claro, não deixa de lado as disciplinas exatas, como o cálculo, né, noções de cálculo que vocês têm e outras disciplinas correlacionadas. E dentre essas disciplinas de formação do aluno, nós temos também a computação em relações socioambientais, onde nós iremos trabalhar ciência, tecnologia, sociedade. Ou seja,
O que é ciência? O que é fazer ciência? O que é pensamento científico e empírico? Falar em pensamento científico e empírico soma-se também ao que eu já disse antes, a existência da disciplina de filosofia também dentro do curso de Sistemas de Informação. O seu histórico, evolução, perspectivas. Implicações do computador na sociedade, no comportamento humano. A sociedade da informação. Cultura, educação e poder. O objetivo geral é fazer com que os alunos do 8º período saiam para o mercado basados nas principais relações entre computador, pessoas e tecnologias, sendo aptos a discutirem sobre tais assuntos, além de utilizá-los em seu cotidiano de trabalho. O objetivo específico é discutir cultura e tecnologia, papel do trabalho e a educação no mundo digital. Só fazendo uma pausa, lembro a vocês que a primeira atividade dessa disciplina é uma memória dessa aula. Se você é meu aluno, você sabe o que é uma memória, mas ao final dessa aula eu vou explicar mais detalhes. A bibliografia que nós trabalharemos é Castells, Manuel Castells, Sociedade em Rede, principalmente esse livro. Eu considero a Sociedade em Rede, o livro do Manuel Castells, autor que eu tive contato na pós-graduação, um autor espanhol que vem discutir muito a questão do autoempresariamento, do teletrabalho, das relações socioculturais, histórico-ambientais, etc. Para vocês terem uma ideia, Manuel Castells, no seu livro, ele consegue fazer uma correlação, uma análise, uma visão panorâmica do TCP/IP, do protocolo de rede e essas relações e a construção das nossas redes. E quando eu falo redes, eu estou também falando, mas não limitado a redes sociais, tá? Então, desses três autores, o Toffler, da Terceira Onda, é um livro antigo, mas é um livro também bacana, foi um livro, à sua época, visionário, tá? E, por último, Informática Educativa, mas o nosso foco principal, nossa literatura de destaque, será Manuel Castells. Estudaremos alguns artigos, alguns textos de Castells e também alguns artigos escritos inspirados em sua obra. É um autor contemporâneo. Ele, inclusive, já esteve no Brasil e deu uma entrevista, creio eu, no programa Roda Viva. A nossa disciplina ela seria 2 horários semanais, né? Devido a essa pandemia, trabalharemos de forma remota, como vocês já sabem que desenvolvemos o nosso trabalho. Ela é teórica, é uma disciplina teórica, mas dentro do possível eu colocarei algumas atividades práticas. A ideia dessa disciplina seria, ao final, que nós concebêssemos de forma individual ou em trios ou duplas um artigo científico. Não sei se isso será possível, porém, instigá-los-ei a escrever, a tecer memórias, tecer comentários a respeito dessa disciplina. Lembrando que é muito importante a leitura, é muito importante a aproximação do objeto de estudo. Não basta somente as nossas aulas de 20, 30 minutos, 2 vezes na semana. Não, vocês terão que realmente se apropriar desse conhecimento com a leitura um pouco mais metódica, mais sistemática desses artigos que nós recomendarmos. Lembrando que ler um texto é diferente de estudar um texto. Não é isso? Uma leitura descompromissada você faz de um jornal, de uma revista. O estudo você faz de forma mais criteriosa, lenta, repete uma ou mais vezes se necessário. Tenhamos isso em mente. Tenhamos em mente essa visão de, ao dedicar o tempo para estudar um texto, que o façamos com o esmero e dedicação que esse trabalho exige. Não é isso, pessoal? Bom, notas, né? Vocês sabem que a minha abordagem para notas, ainda mais numa disciplina como essa, que é uma disciplina mais teórica, eu prefiro uma abordagem mais qualitativa.
pois você avaliar alguma coisa, a partir do momento que você constrói um trabalho, constrói uma prova, você escreve uma questão, você já está aplicando subjetividade, juízo de valor. Avaliação é um tema que dá muita discussão na área de educação. Não é simples você avaliar. Porém, o modelo nosso exige que tenhamos um tipo de avaliação. Nós teremos 20 pontos em uma prova, aproximadamente 50 pontos divididos em vários trabalhos e 30 pontos na prova semestral, tá? As datas das provas, a primeira é dia 17 de dezembro, final agora antes do recesso, e a última semestral 25 de março. Pode ser que essa primeira prova, devido a esse atraso, eu possa modificar, não sei. E óbvio, essas provas serão trabalhos, serão feitas online, como nós não estamos trabalhando de forma presencial. A avaliação da participação, eu faço ela com mais critério dentro de uma aula presencial, que não vai ser o nosso caso agora, tá? Então, quando eu falo de participação, isso aí já vai estar embutido na própria entrega de trabalho que vocês fizerem, tá certo? Eu quero começar essa nossa discussão com uma afirmação aqui do Castells. Afirmo que por volta do segundo milênio da era cristã, várias transformações sociais, tecnológicas, econômicas e culturais importantes se uniram para dar origem a uma nova forma de sociedade, a sociedade em rede. Então, o que é a sociedade em rede? É essa sociedade contemporânea, é o que vivemos, fruto de transformações, fruto de mudanças, fruto de tecnologia. E quando eu falo tecnologia, não só no sentido técnico, computacional, informático, informacional, mas é no sentido lato também. A tecnologia é a mudança, é o progresso. É óbvio que eu não posso alienar o conceito de tecnologia e trazê-lo somente para dizer que a tecnologia é a tecnologia de máquinas, é a tecnologia de desenvolvimento de um povo. Não, o progresso do povo, ele se dá também por essas relações sociais, não é isso? Não adianta eu ter uma tecnologia de ponta, melhores computadores e máquinas, se pessoas morrem cada dia mais nas ruas, seja de fome, seja devido à violência. Então o progresso é o todo, tanto é que já existe uma abordagem de análise que foge do produto interno bruto, que todos nós estudamos isso desde a geografia do 8º ano, e parte para a felicidade interna bruta. Recentemente li um artigo que um dos países onde a FIB, ou felicidade interna bruta, é maior, é o país Butão. É o país onde a felicidade interna bruta é maior. E existem diversos estudos já nesse sentido que mostram que até certo ponto dinheiro influencia felicidade. Mas após atingir determinado nível, não adianta você ganhar mais e mais dinheiro, que isso não vai afetar a sua felicidade. Não me recordo a fonte, me desculpem, mas me recordo de ter lido que esse número mágico, esse número mágico é 10 mil dólares. Tá? 10 mil dólares. São 10 mil dólares por mês, seria aquele nível ótimo. Quando eu digo ótimo, otimizado, né? Que atingiu aquele nível de performance, aonde mesmo que passe em reais, em valores monetários disso, não influencia diretamente a felicidade, tá? Então assim, fica apenas essa curiosidade. Me desculpem, eu não tenho a fonte. Se alguém encontrar essa fonte, compartilhe conosco, tá? Então, essas transformações sociais a gente percebe no dia a dia. As relações mudaram. E no momento em que nós vivemos, a própria pandemia que nos aprisionou dentro de casa e nos forçou a transformar as relações, está aí para provar isso. Era muito difícil para mim, como um profissional,
insistir com as pessoas que fizéssemos reuniões ao telefone ou Google Meeting. A maioria dizia que não era a mesma coisa, que a reunião não ficava legal. Hoje nós temos que, goela abaixo, fazer reuniões dessa maneira. Nós temos que fazer reuniões dessa maneira. Nós precisamos fazer reuniões online, não tem jeito. Essa é uma transformação social, tá? Porque é a forma como nós socializamos, é a forma como nós trabalhamos, é a forma como nós expressamos a nossa espiritualidade se transformou. Igrejas, templos, seitas, organizações se reúnem de forma online. Eu não preciso ir mais para dentro de um templo para expressar a minha fé. E, na verdade, se fôssemos trazer para uma discussão um pouco mais teológica aqui, nunca isso se fez necessário. Mas hoje as pessoas são obrigadas, né? Com essa pandemia, pelo menos aquelas que estão seguindo as normas de saúde, a se reunirem para expressarem a sua fé de forma online também. Interessante a gente pensar nisso, né? A transformação econômica, nós já vemos isso há muito tempo. A transformação econômica, nós tivemos até recentemente aqui no Brasil, há 2 semanas, a estreia do Pix. O Pix é uma forma de você transferir dinheiro com muito mais facilidade, que já existe em outros países. Cabe lembrar que aqui no Brasil, essa iniciativa que partiu do Banco Central, ela realmente é uma iniciativa tecnológica segura, que nada mais é que uma nova forma de transferência, que a qualquer momento você pode fazer. Isso é uma transformação legal. Há aqueles mais cautelosos que insistem que isso ensejará em uma cobrança de um tributo ou de um imposto por parte do governo. Porém, não se pode negar que essa mudança ela é muito forte, ela influenciará também comércio, a comercialização, a venda de produtos, certo? A transformação econômica, a tecnológica, a cultural, a cultura de um povo, né, o conjunto ali de códigos, de práticas culturais de um povo, de uma comunidade, também tem se alterado. Então a gente vive esse mundo, né? Essa sociedade em rede, onde as pessoas conseguem de forma muito rápida se comunicarem, se expressarem. Infelizmente, nós tendemos até a viver uma nova idade média, porque da mesma forma que eu passo informação de qualidade, consigo seguidores ou pessoas que apreciam o que eu falo, escrevo ou gravo, né, em vídeo, também aparecem aquelas pessoas que de má índole ou pessoas com pensamentos escusos e ideias e objetivos divergentes da ética também conseguem passar informação muito rapidamente e conseguir pessoas que também seguem essa informação errada, né? Nós, infelizmente, estamos vivendo uma época que temos que provar novamente para as pessoas que vacinas funcionam. Nós, infelizmente, vivemos numa época que temos que provar novamente para as pessoas que o homem foi à Lua. Por quê? Porque existe muita desinformação. A maneira como as pessoas recebem a informação tem modificado. O jornal televisivo ou escrito tem dado lugar à mensageria instantânea, principalmente no Brasil com o WhatsApp. Isso é uma mudança. Isso tem um aspecto e uma conotação negativa também muito grande. É uma ferramenta como qualquer outra que pode ser usada para um lado ou para o outro, mas a massificação, o pensamento em massa, a disseminação homeopática de informação falsa tem transformado as pessoas. E tudo isso afeta relações, afeta cultura, não é isso? Então, pessoal, o que nós vivemos é a sociedade em rede. Aqui eu tenho o Castells e o livro dele, A Sociedade em Rede. A versão brasileira ela foi prefaciada pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Tá? Não precisam comprar esse livro, não. Mas é um livro realmente muito bacana. A gente vai trabalhar com ele, tá bom?
Então, Manuel Castells é um sociólogo espanhol, primeiro grande sociólogo do ciberespaço, engajado politicamente, exilado na França nos anos 60, expulso em 68. Ele foi professor de inúmeras universidades, como Paris, México, Santiago, Madrid, Barcelona e Berkeley. O seu trabalho foi dividido em duas fases. A primeira delas foi centrada na sociedade civil e nos movimentos populares. Salvo engano, Castells foi inclusive preso. A segunda parte do seu trabalho foi uma análise mais crítica, tá, e ferrenha do impacto das tecnologias na sociedade. A sua trilogia da Era da Informação, composta por 3 volumes: Sociedade em Rede, Poder da Identidade e Fim de Milênio. Então a gente começa aqui essa nossa discussão com uma pergunta, né? O que caracteriza uma revolução tecnológica? Revolução tecnológica, ela é meramente progresso tecnológico, máquinas ou não? Então, será que essa revolução tecnológica, ela se estagnou? Será que é uma revolução ou estamos numa constante irrevolução? Então, a gente tem que parar para pensar, né? Nós vivemos numa cidade pequena que há 30 anos atrás só teríamos condições de saber do que acontecia de outros países através da televisão com um certo atraso. Hoje nós sabemos de forma instantânea. Nós tivemos recentemente um assalto, uma ação numa cidade aí, brasileira, onde um morador da cidade, via Twitter, estava repassando tudo em texto, em vídeo, em tempo real. Certo? Então, é interessante essa evolução e revolução. Algumas profissões desapareceram, outras estão prestes a desaparecer, outras estão surgindo. Mudanças nas carreiras acadêmicas estão acontecendo. A forma de se repassar conhecimento está mudando. É claro, a educação, o processo de ensino-aprendizagem é o mesmo. Nós temos o processo de ensino-aprendizagem, nós temos o professor como figura central e o aluno como foco desse processo, mas a mídia, a TIC, a tecnologia de informação e conhecimento tem se modificado. Não é isso? Então, para vocês, o que caracteriza uma revolução tecnológica? Acho que essa é uma pergunta bacana para constar a memória que vocês farão sobre essa aula, tá bom? A sensação de desorientação é exacerbada por mudanças radicais no âmbito da comunicação, derivadas da revolução tecnológica nesse campo. Trabalho e emprego foram transformados. Um crescimento das ocupações que exigem um alto nível educacional e dos empregos de baixa qualificação. Mão de obra autoprogramável e mão de obra genérica também. Tá? Então aqui eu tirei alguns excertos, algumas frases para pôr a gente para pensar, né, sobre o que está acontecendo. Um outro trecho do que ele falou: as tecnologias de informação e comunicação tiveram um forte efeito nas transformações dos mercados e dos processos de trabalho. Isso é notório. A tecnologia é usada para substituir mão de obra braçal, né, mão de obra do trabalhador, pessoas por automação. Eu tiro 10 de uma linha de produção da fábrica e coloco um robô. Eu tiro coleta manual, tá, na agricultura, e eu mudo isso daí para uma colheitadeira via satélite que nem motorista precisa mais. Então, isso é o que nós estamos vivendo, né? Transformação, exigindo superformação. A gente vê isso, infelizmente, nas vagas de emprego, tá? Da nossa área de TI, principalmente. Dessa forma, nós vivemos efetivamente uma revolução informacional? O que vocês acham? Uma pergunta para pensar e vocês colocarem dentro da memória. Nós temos uma transformação da comunicação.
Por quê? Porque a internet foi usada pela primeira vez em 69. 53 anos atrás, 52 anos atrás, né? Quase, praticamente. E era só para fins de pesquisa em instituições militares. A partir da década de 90 houve explosão da comunicação sem fio também, né? Wi-Fi, etc., Bluetooth. E década de 90 surgiu a WWW, World Wide Web, com base no protocolo HTML, que foi onde efetivamente tudo explodiu, né, no mundo todo. E a internet se transformou nesse objeto de comércio. Internet é comércio, é dinheiro, é gerar dinheiro, é capitalismo também. Tá? Então, na década de 2000, testemunhamos a crescente convergência tecnológica entre internet, comunicação sem fio e várias aplicações que distribuem capacidade comunicativa pelas redes sem fio, multiplicando assim os pontos de acesso à internet. Autocomunicação de massa, redes P2P, conexões de internet, é multimodal, permitindo reconfiguração. Também conta com conteúdo autogerado, emissão autodirigida e recepção autoselecionada. O seu blog é um conteúdo autogerado. O seu canal do YouTube tem uma emissão autodirigida. Tá? A sua conta do Twitter tem uma recepção autoselecionada. A mídia não determina o conteúdo e efeito das mensagens, mas permite autonomia de produção e constrói significado na cabeça das pessoas. Falamos há pouco sobre fake news. Tá? Tendo isso em vista, nós temos uma tecnodependência. Eu vou encerrar essa nossa primeira aula aqui. O que é essa tecnodependência? Nós conseguimos viver sem essa tecnologia? Ok, pessoal? Muito bem. Vocês sabem, eu deixo sempre um modelo de memória. Deixa eu ver se está aqui. Modelo de memória, que está lá no GitHub, mas eu vou abrir aqui também. Esse é um exemplo de uma memória que eu utilizei. Eu coloco um título para a memória, não necessariamente o título da aula ou do texto, você pode bolar. Eu coloco o meu nome e o nome do professor que deu a aula. Faço um resumo. Abstract não é obrigatório, mas é que eu gostava de criar a memória como já um artigo, porque eu até aproveitei 3 ou 4 delas como artigos. Então eu tenho um resumo, que é a última coisa que você faz, né? O presente, texto, objetiva discussão do conceito de professor como profissional reflexivo proposto por Shen. Não é Sean, é Shen, porque eu tenho aqui um laut aqui do alemão, né? Então tem a declinação da palavra, é Shen. O abstract, que é o resumo em inglês, palavras-chave. Eu gosto de começar sempre com uma citação. E depois eu faço uma introdução, comento alguma coisa e concluo. Não estou dizendo que você tem que escrever 8 páginas, mas estou dizendo que uma memória, tendo em vista que eu tenho título, resumo aqui, você pode facilmente escrever 2 páginas. 2 páginas e mais um pouco, ainda mais que eu estou trabalhando com espaçamento 1,5. Então, eu espero receber memórias com 3 páginas, pelo menos, 2 páginas e meia, tá certo? Tem que receber alguma coisa consistente, não é 2 parágrafos, tá? Tem regra para memória? Não, essa é uma sugestão. Façam da forma como acharem melhor. Ok, pessoal? Quiserem colocar citações, fiquem à vontade. Quiserem colocar a bibliografia e referências, melhor ainda. Inclusive como referência esse nosso vídeo do YouTube, que está sendo publicado. Certo, pessoal? É isso. Essa é a nossa primeira aula. Nós vamos continuar depois. Eu quero que vocês, então, façam essa memória. Já tem a data para entregue lá no nosso sistema. Ok, pessoal? É isso aí.